Abra sua Bíblia em Provérbios 27, verso 19. Provérbios 27, capítulo 27, o verso 19. Aleluia. Aleluia. Tenho a honra de ministrar a palavra essa noite. É uma palavra que me impacta muito. Se falar com você, saiba que primeiro falou muito comigo. Deus disse: haja luz. Eu vi luz. Amém. Glória a Deus. Diz a palavra: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete, obrigada, quem somos. Outra vez. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos. Nós estamos falando essa noite de essência, né? Por todo dia, na verdade. Meditando sobre essa realidade de volta à essência. E é impressionante, se nós quisermos compreender o quão distante estamos da essência, nossa essência que é Cristo, podemos aprender com a palavra que diz: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos. Sabe, amadas, a essência, o perfume, os aromatizadores de casa, eles têm essa capacidade de perfumar o ambiente. Eu imagino que muitas coisas já foram faladas, já foram ministradas a você durante todo o dia. E o perfume tem essa capacidade. Eu fui abraçada ali pelas pastoras e elas disseram: nossa, Ana, que perfume. Tem essa característica de trazer mais vida ao ambiente. Quantas conferências de mulheres, quantos empreendimentos hoje têm o seu próprio aroma, o seu próprio perfume, a sua própria essência, não é? Personalizado, com as notas que o Senhor então traz ao coração da líder. Enfim, é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. A essência, o perfume tem essa característica, tem esse poder. Mas é bem provável que seja também para disfarçar o mau cheiro que está ali. Às vezes nós borrifamos muito perfume e escolhemos os perfumes mais caros. Eu vou buscar esse que é italiano, esse que é uma fragrância francesa. Afinal de contas, eles são os melhores, os que ainda dominam nessa área. Então vou borrifar bastante para que o odor que está em mim seja disfarçado. Também tem essa característica. E já sem muita demora, antes de entrar fundo na palavra, eu já queria começar sendo bem vulnerável com vocês. Nós temos aqui mulheres maduras, amém? Somos mulheres maduras e podemos nos abrir umas com as outras. E de cara, enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor disse: conte a sua história, conte o seu testemunho. E é uma palavra que poucas pessoas sabem. Eu tenho até amigos íntimos aos quais eu jamais contei esse testemunho, mas que graças a Deus o Senhor converteu em bem, transformou em bênção para a minha própria vida. E hoje, com essa vitória, eu posso então compartilhar com vocês que tem tudo a ver com esse odor, esse mau cheiro que às vezes sai do nosso coração. Porque você pode ter todo o trejeito, todo jeito evangeliquez, o vocabulário, a forma de andar, a forma de olhar, a alegria quando está aqui na igreja passeando entre as outras, mas o que está no coração, o que Deus sonda, que só Ele vê, pode ser que esteja contaminado. E às vezes sobe esse mau cheiro, a essência está comprometida. E era assim que eu estava há um tempo atrás. Por quê? Eu morei 10 anos no Rio de Janeiro.
Hoje estou em São Paulo, mas antes vivi quase 10 anos no Rio de Janeiro. E ali eu não estava em Lagoinha. Eu saí da Lagoinha BH, fiquei quase 7 anos ali, servindo no Diante do Trono, servindo na Lagoinha Matriz, né? Hoje chama Matriz. E então o Senhor nos deu uma direção para irmos ao Rio de Janeiro, e nós fomos. Uma direção muito clara. E ficamos ali por quase uma década. E então o Senhor nos deu outra direção, para nós irmos a São Paulo, mudarmos para São Paulo. E quando nós chegamos em São Paulo, nós não tínhamos a direção de irmos para uma Lagoinha. Nós estávamos até procurando outra igreja, até porque a denominação da qual fazíamos parte não tinha uma igreja em São Paulo. Ela não tinha uma sede naquela cidade. E nós também não tínhamos no coração o desejo de sermos uns pastores enviados para São Paulo. Então, nós estávamos procurando um lugar para congregar. E fomos numa igreja A, fomos numa igreja B, e toda vez, é verdade, que íamos ali na Lagoinha Alphaville, nosso coração batia forte. E então a gente percebeu que ainda havia um DNA da Lagoinha dentro da gente. Até que, depois de muito orar, porque eu não sei se você já conhece, mas quem sabe pela televisão, né, pela internet, pelas transmissões, a Lagoinha Alphaville também é, tanto quanto a Lagoinha Canoas, uma igreja apaixonante. E nós começamos a frequentar os cultos, ainda não estávamos decididos. E quando eu via todas aquelas luzes, quando eu via toda aquela banda, aquele som maravilhoso, aquele louvor incrível, e cultos intermináveis, porque a presença de Deus vinha, então eu comecei a me apaixonar por aquilo, pela presença de Deus naquele lugar. Não só eu, mas o meu esposo. E então todo mundo que estava ali, né, os pastores da igreja que já nos conheciam, amigos que conhecemos em Fortaleza, né, eu sou natural de Fortaleza, como o pastor Samuel Wagner, nós somos de Fortaleza, somos amigos, não vou dizer a idade, senão vocês vão fazer contas aí, mas a longa data, né? E amigos que também conhecemos lá em BH, amigos que fizemos no Rio e que também estavam servindo na Lagoinha Alphaville, enfim, todos estes, dizendo: Ana, Devaldo, venham para cá, venham servir aqui. Vocês são Lagoinha, não precisa mais procurar, não precisa mais perguntar. E dentro do meu coração eu dizia: não, eu preciso saber se eu estou vindo aqui fazer marketing, se eu estou vindo para cá querer surfar na onda, no hype, se eu estou vindo aqui para, quem sabe, tendo uma oportunidade no altar, desejando, sonhando com uma projeção maior do meu ministério, do meu chamado. Irmãos, eu entrei então em 5 meses nesse propósito de oração, perguntando ao Senhor: Senhor, é isso que o Senhor tem para nós? E depois de 5 meses então, né, o Senhor então nos fez decidir. Nós chegamos em São Paulo em dezembro de 2023 e ficamos nessa decisão até maio de 2024, quando nós fomos apresentados à igreja. Então o pastor André nos chamou e nos apresentou, e foi um momento bem especial. A partir dali nós estávamos congregando na igreja, mas não fomos incluídos como pastores da igreja. E aí, depois de toda aquela alegria, e a expectativa começou a gerar, né, a nascer no nosso coração. Nós vamos servir aqui. E já com aquela amizade de 5 meses ali na igreja, entrando, né, nas salas e tendo comunhão com os pastores. Então a gente acreditava que também logo serviríamos e logo estaríamos ajudando, auxiliando. Mas nada aconteceu. Nós ficamos no banco, né, ali. E a Ana Nóbrega, que é a Ana Nóbrega em todo lugar, que chega lá em Lagoinha capital, Lagoinha Brasília, né? E a Ana Nóbrega. E a Ana Nóbrega que chega aqui em Canoas e uau, não sei o quê. Lá na minha igreja local, eu era só a Ana. Só. Ninguém ligava para o meu dom, ninguém ligava para o meu talento. Ninguém queria saber se eu cantava muito ou pouco. Ninguém queria saber se
sabe, se eu tenho algumas músicas de muito sucesso no YouTube. Não, ninguém queria saber. Lá eles têm também cantores maravilhosos. Eles têm levitas, eles têm ministros incríveis. Eles não precisavam de mais uma cantora. E aí eu comecei a sentir algumas coisas esquisitas dentro do meu coração. É o que diz a palavra. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos. Ali no banco, coisas que eu não sabia que estavam dentro de mim foram descobertas. Foi tão profético essa luz aqui acendendo, porque o Senhor foi jogando luz nas trevas do meu coração. E então foi quando eu percebi o quão distante eu estava da essência que é Cristo. E o Espírito Santo foi dizendo: filha, você precisa voltar à essência. E num dia muito chateada lá em casa, você está achando que eu sou maravilhosa, né? Teve uma irmã que gritou: maravilhoso, maravilhosa, não sei. Mas é comum, as pessoas escrevem para mim na internet: Ana, eu fui curada ao som de oceanos. Ana, quando você ministra, não sei o quê. Eu recebo testemunhos assim todos os dias. Mas quando o Espírito Santo sonda o nosso coração, tem um odor lá, tem um mau cheiro, tem uma mosca. Não é assim que Eclesiastes 10 diz? A mosca morta que entrou lá no perfume e prejudicou toda a essência. Tudo aquilo que o perfumista fez com tanto carinho, as notas do perfume, flor aqui, flor acolá, foi juntando, foi experimentando. Sabe, vem a mosca morta e aí, põe todo o trabalho a perder. A gente não está falando de um leão. A gente não está falando, sabe, de coisas grandes, mas coisas pequenas. É uma mosca morta que compromete toda a essência. Cuidado com as moscas mortas da sua vida. E o meu coração estava cheio de moscas mortas, comprometendo total a minha essência. E um belo dia lá em casa, bem chateado, chorando, sabe, que nem menina birrenta: Senhor, naquela igreja ninguém liga para mim. Naquela igreja ninguém me vê, Senhor. Naquele dia que o ministério de louvor não soube muito o que fazer, eu poderia ter ajudado com a minha experiência, 20 anos de liderança de louvor. Ninguém me vê. E o Senhor disse: 1 ano. Só me respondeu isso: 1 ano. E eu entendi: Pai, eu vou ter que suportar isso por 1 ano. 1 ano de tratamento. Eu não sei quanto tempo haverá, quanto tempo será o seu tratamento, mas vai ter tratamento. Não é para a morte. Isso que você está vivendo é um processo de Deus para a glória dele, para que você volte à essência. E naquele momento, depois enxuguei as minhas lágrimas, comecei a ler a minha Bíblia, fazer a minha devocional. Eu entendi: 1 ano. Ah, tá. E aí, irmãs, vou falar sério para vocês. Eu ia para a igreja com raiva. Me arrumava, saía de casa e dizia para o Devaldo: lá vou eu ser humilhado outra vez. Lá vou eu, o Senhor vai me humilhar. Aí sabe, quando todos os cantores do Brasil vão lá na igreja, cantam suas músicas, e você está lá no banco? 1 ano. E aí o pessoal do Ministério do Louvor: pastora Ana, vem ficar com a gente, nós precisamos de você para nos ajudar em oração. Vem ministrar, vem trazer uma palavra. E eu lá no íntimo: não quero dar a palavra, eu não quero orar, quero cantar, quero aparecer, eu quero estar lá naquele altar. E outras vezes eles também falavam: pastora, vem caminhar junto com a gente. Ou então queriam marcar um café, uma coisa, e o Espírito Santo dizia: não se aproxime deles, até que você aprenda a não usá-los.
Você só vai se aproximar deles ou de qualquer outra pessoa na igreja, qualquer outro pastor que possa lhe favorecer, que possa fazer alguma coisa aqui por você, quando você aprender a amar essa casa, a amar essas pessoas, sem pensar em usá-las para o seu próprio bem, o seu próprio prazer, o seu bel prazer. E olha, houve dias que foram assim bem difíceis de coração. É um tratamento, eu passei por um tratamento. Sabe, estava ali, conferências gloriosas, e eu ali. E eu chorando, me ajoelhava, e talvez todo mundo ao meu redor pensando: nossa, como a Ana Nóbrega é quebrantada. Não era quebrantamento, era tratamento. Era chorando de tristeza, de amargura, porque o meu coração estava cheio de moscas mortas. E aí, depois de tanto chorar, acho que cansei. Eu comecei a entender. Eu comecei a permitir e dizer: Espírito Santo, vou para a igreja mais uma vez. Chegar lá, ninguém vai saber de mim nem nada. Eu sou nada ali, sou nada, sou ninguém. Vou chegar lá, vou sentar pianinho. Aí falavam para eu sentar na área dos pastores. Aí eu falei: quer saber? Eu não sou pastor aqui. Não faz sentido eu estar aqui. Vou ficar lá, qualquer lugar que me derem. E aí, no começo foi de birra, e depois foi vindo naturalmente e com um coração quebrantado. Com o passar dos meses, essas coisas não foram mais tendo importância para mim. Eu realmente comecei a me apaixonar pela presença de Deus ali. Eu realmente comecei a amar a igreja, a querer, porque de fato, irmãs, podem acreditar, às vezes sim, eu queria estar no altar, mas às vezes quando eu sabia, tipo Samuel Wagner, outros amigos meus ali diziam: hoje vai ter reunião dos pastores, e eu via, sabe, alguma postagem, algum stories, aquele mover, aquela glória, vigília e tudo, eu queria estar ali naquele meio. Mas eu fui deixando o Espírito Santo quebrar o meu coração. E daqui a pouco, essas coisas de fato já não me importavam mais. Se Deus me dava, se Deus não dava, se me notavam, se não me notavam, se me reconheciam, se não reconheciam, nada mais disso fazia sentido. E um belo dia, no culto ali, um culto tão glorioso, eu percebi que eu já não chorava mais de amargura, já não chorava mais de tristeza. Era um choro sim agora de quebrantamento, somente puro quebrantamento na presença do Senhor. E irmãs, eu esqueci tudo, sabe, toda dor, toda amargura que eu sentia. O Espírito Santo foi me lavando, foi um processo de muita cura, de muita restauração. Nesses meses que eu vivi tudo isso, eu vi muita coisa vindo à tona. Eu fiquei surpresa. Eu pensava que eu era boa demais, eu pensava que não sentia inveja, mas estava lá. Porque é a natureza, nossa natureza caída. E o fato é que toda vez que nós nos distanciarmos da comunhão com Deus, e a idolatria tomar conta do nosso coração, nós vamos apodrecer. E haja perfume francês, não vai dar conta. Mas o Senhor foi me curando. Eu aceitei 1 ano. Seja qual for o tempo que Ele tem para você, aceite. O choro dura 1 noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe? E aí no final do ano eu e o Devaldo, estivemos ali celebrando no Réveillon, que foi maravilhoso. E aí depois fomos de férias para os Estados Unidos em janeiro. E sem nem nada, isso já não passava mais pela nossa cabeça. Nem que o Senhor havia me dado o prazo de 1 ano, nada. Sabe? Aí de repente nós desembarcamos para as nossas férias. E quando nós tiramos o telefone do modo avião, então estava ali várias palavras de boas-vindas, porque o pastor André nos convidou então para pastorearmos. E ele dizia: está chegando reforço, Devaldo e Ana, sejam bem-vindos. Depois desse tempo de tratamento, quando nós já nem queríamos, já nem desejávamos, nosso coração já nem estava mais nisso, nessa obsessão. Eu não estou falando pelo meu marido, estou falando por mim.
Então foi quando o Senhor pôde fazer o que Ele desejava fazer. E nós hoje cooperamos ali e damos graças a Deus pelo mover de Deus tão maravilhoso que tem acontecido. Sabe, eu quero que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Mateus 20. A partir do verso 20 também. Mateus 20, o verso 20. Há uma história que muito me intriga, mas também que ensina. E se você ainda não conhece, você vai meditar um pouco mais essa noite. Mateus 20, a partir do verso 20 até o 23. No título aqui na minha Bíblia está: o pedido da mãe de Tiago e João. Podemos ler, amém? Diz a palavra: então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, olha aí a aparência de piedade, gente, isso aqui é o máximo. A mulher chega prostrando, jeito de adoradora, jeito de pastora, jeito de mulher de Deus. É assim que ela se apresenta diante de Jesus. E então lhe faz um pedido. O que você quer? Perguntou Jesus. E ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentaram, uma à tua direita e o outro à tua esquerda. Declara. Vê a presunção dessa mulher? Mas ela chegou se prostrando. Uau! Observa os detalhes. Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentaram, uma à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Amados, a Bíblia está cheia de narrativas curiosas e cada uma dessas é para nos ensinar um princípio, não é? Para nos ensinar um pouco mais do coração do nosso Deus e também para revelar um pouco mais do nosso próprio coração. E é bem verdade que parte dessas narrativas são reflexos de como nós somos. É como se aquela mulher fosse um protótipo ruim de coisas, de pedidos que viriam e que aconteceriam até os nossos dias. Não é algo que se refere somente àquela mulher, ou que acaba somente nela, mas aponta para um comportamento que se repete, que acontece hoje. E eu espero que os aprendizados dessa história possa nos ajudar a sermos cristãs melhores em nome de Jesus. E a Bíblia nos conta a história dessa mãe, dessa mulher, de 2 dos 12 discípulos de Jesus. E ela fala: mestre, não é? Como eu já disse, ela chega com toda uma postura, ela sabe as palavras certas, mas tem algo nela, algo em nós que precisa ser tratado. E foi um pedido que surpreendeu a todos ali, negativamente, é claro. E o fato, minhas queridas, é que muitas de nós estamos na igreja com a mesma motivação. É verdade. Não querem servir, mas querem ser servidos. Não querem os bastidores como eu, mas querem os lugares de destaque, os lugares mais visados. A igreja está cheia de membros consumidores, egoístas, que ainda se comportam como se estivessem indo a um espetáculo, a um teatro. A música tem que ser muito boa, o ar-condicionado tem que funcionar, ou se é muito frio, né, tem que estar bem aquecida, os bancos têm que ser confortáveis, tem que ser tudo do meu jeito.
E o pedido daquela mulher causou um mal-estar em todos ali. Está tudo em paz, está tudo em ordem, está tudo em harmonia. Mas a mulher vem com um pedido que traz o caos, traz a desordem, a desarmonia para todo aquele lugar. Sabe, a palavra fala no verso 24 que quando os outros 10 ouviram isso, ouviram esse pedido dessa mulher, ficaram indignados com os 2 irmãos. Cuidado, meu irmão, com as suas palavras. Cuidado com os seus pedidos, com as suas perguntas, com as suas indagações. Você pode quebrar ambientes que estão funcionando com toda a harmonia, com toda a paz de Deus. Aquela mulher conseguiu provocar uma dissensão, uma divisão entre os discípulos. E isso é terrível, imagino, para Jesus, porque ele estava em missão, os discípulos também. E nada pior do que, estando em missão, alguém conseguir uma brecha para trazer uma divisão. E a palavra diz que exército, casa dividida, não subsiste. Então tenha muito cuidado. Muito cuidado. Essa mulher não teve sabedoria, mas eu quero declarar que a sabedoria está conosco. A sabedoria é nossa amiga. A sabedoria nós hoje abraçamos, para que, sabe, tudo que nós falarmos possa ser a expressão de um coração que voltou à essência, em nome de Jesus. Sabe, esse tipo de coração, ele quebra a unidade que deve haver no seio da igreja. E sabe, é bom que essa revelação aconteça. Eu oro para que nos próximos dias, parece uma profecia ruim, mas não. Se o Espírito Santo não tivesse denunciado o meu egoísmo, a minha altivez, o meu orgulho, eu jamais poderia entrar num novo tempo tratada com um coração leve. E eu oro para que nos próximos dias, tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é odor, que é mau cheiro em você, venha à tona, para que o Espírito Santo possa tratar. Esse trabalho aqui hoje, esse dia inteiro, não será em vão. Essa palavra não voltará vazia, mas ela cumprirá tudo que lhe apraz. Tudo, tudo, tudo. Sabe, a essência de Deus como é? Quando nós olhamos para a Trindade, a gente pode ver o Pai que diz que é tudo para o Filho. Aí você vê Jesus, o Filho, diz que é tudo para o Pai, que não pode fazer nada sem a permissão do Pai, sem a autorização do Pai. Aí você vê o Filho, Jesus, dizendo: falem de mim, critiquem a mim, mas não blasfemem contra o Espírito Santo. Aí você vê o Espírito, por sua vez, dizendo que, né, tudo é para a glória do Pai e do Filho. E todos trabalham em conjunto. Essa é a essência de Deus. Não é o eu, não é o meu Pai, é o nosso Pai. Essa é a essência de Deus. Provérbios também, Salomão diz que o orgulhoso, ele se isola. Qualquer uma de nós que andar debaixo dessa atitude de isolamento, buscando coisas somente para si, pensando somente em si mesmo, olha que tolice, eu achar que lá na igreja as coisas eram sobre mim, é muita tolice. Mas quando olhamos para a Trindade, quando olhamos para o Pai, para o Filho e para o Espírito, então nós entendemos que eles trabalham juntos. Será que você pode fazer um gancho aí com a sua irmã, sabe, segurando assim no braço dela? Sabe, eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Diga: eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Essa é a essência. Jamais se percam do sentimento que vocês viveram e ainda vivem. Sabe, quando do resgate das vidas, do trabalho de ação social, de acolhimento que vocês viveram. Jamais se afastem.
sabe, daquela essência, daquele coração, daquela motivação. Jesus pergunta se os filhos dessa mulher seriam capazes de pagar o preço para sentarem nesses lugares. Sabe, às vezes nós fazemos pedidos egoístas e inconsequentes. Porque para Jesus estar sentado à direita de Deus, Ele pagou um preço muito alto, preço de sangue, de morte. E às vezes nós queremos lugares, microfone, posição, status, influência, quando Deus sabe que ainda ou nunca seremos capazes de ocupar esses lugares. Jesus pergunta, mulher, sabe, como se Ele perguntasse, mulher, você tem noção do que você está me pedindo? Será que é isso que você quer para o seu filho? Que ele morra por amor a muitos, seja açoitado, seja desprezado, cuspido, humilhado, crucificado, partido, lançado, né? A lança que o feriu. É isso que você quer? Aquela mulher nem podia imaginar o que estava pedindo. Ela só via a glória. Ela só estava vendo glória, fama, reconhecimento. Ela sequer se importou com os demais discípulos ali, todos pagando o mesmo preço, todos empenhados, todos juntos na missão. Não, mas se os filhos dela estivessem bem amparados, sentados um à direita e outro à esquerda, estava tudo certo, estava tudo bem. E eles também são tão inconsequentes que dizem, sim, nós somos capazes de suportar esse preço. Mas a verdade é que eles não sabiam o que estavam pedindo. Ao ouvir um pedido desse, talvez você pergunte, como essa mulher teve coragem? Talvez quando você pergunta, sabe, você vê na internet, ou aqui na igreja, alguma irmã fazendo um pedido assim, meio tolo, meio descabido, sem noção. Você talvez passe no seu coração, como essa mulher tem coragem? Como essa pessoa tem coragem? Pastora, posso sentar no seu lugar ali, pastora? Pastora, posso ser líder de célula, né? Às vezes é bom, mas às vezes você é resistida porque você ainda é muito orgulhosa. Não é isso que a Bíblia diz? Que o Senhor resiste o soberbo, né? O orgulhoso, mas a humilde concede graça maior. Sabe? A verdade é que, sem perceber, eu e você fazemos os mesmos pedidos, pensamos as mesmas coisas. A água está revelando o rosto e o nosso coração está revelando quem, de fato, nós somos. Não é raro chegarmos na presença de Deus, minhas amadas, cheias de listas egoístas. Não é? Por que Tiago fala? Vocês pedem muito, mas não recebem nada. Vocês pedem muito, oram muito, mas não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês pedem apenas pensando em si mesmas. Talvez este seja o motivo de uma oração que você tanto tem feito, mas ainda não recebeu, porque há uma mosca morta aí que você precisa limpar. Há algo que você precisa deixar Jesus restaurar. Se a gente não cuida, a gente começa a pensar que nem Simão Pedro. Lembra lá do Monte da Transfiguração? Quando Jesus está ali, aí aparece Elias, Moisés. Aí Jesus também subiu no monte com Pedro, Tiago e João, né? Como sempre nesses momentos aproximava os três. E aí Simão Pedro diz, Senhor, não é bom? A mesma coisa, é discípulo, está andando com Jesus, mas tem uma motivação egoísta. Senhor, em outras palavras, não é bom que todo o povo lá no pé do monte morra de fome, sem milagre, sem cura? E não é bom que a gente fique aqui para sempre? O Senhor não quer que eu monte uma tenda, não? Aliás, eu vou montar uma tenda para os três. Olha só a sutileza. E nós sabemos que Jesus não atendeu o pedido de Simão. Desceu e ali, outra vez, corrigiu os discípulos, porque não havia fé suficiente para realizar os milagres que eram necessários entre o povo. Provérbios 20:11 diz, até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. E eu quero dizer sobre você também, mulher, sobre mim.
que o nosso procedimento, não adianta você falar que é boa, não adianta você cantar, estou voltando, não adianta. O seu procedimento é que vai revelar se você é pura e justa. Contra fatos, né, como diz o ditado, não há argumentos. Sabe, se a consola saber, Deus disse não a uma oração que Jesus fez. E não é porque Jesus tivesse pecado, não. Você sabe que ele andou por essa terra e nenhum pecado foi achado nele. Mas em um momento, porque era também 100% homem, ali no Getsemane, ele ora, ele pede não somente uma vez. O Jesus humano que estava a ponto de viver a dor mais terrível que um ser humano pudesse suportar. E nem era pelos próprios erros, próprios pecados, porque não existiam. Ele pede uma vez: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O silêncio de Deus. Aí ele pede outra vez: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E quanto mais o tempo passava, mais angustiado ali ele ficava. A Bíblia fala que ele transpirava sangue, no auge da ansiedade, por causa do momento que viveria. Ele sabia que logo seria preso. E aí na terceira vez ele pede outra vez: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, me livra desse momento. Pai, me livra, me livra. Mas o Jesus Deus que veio para cumprir um propósito, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ele diz: contudo, seja feita a vossa vontade. A palavra diz que nem ao seu próprio filho Deus poupou, antes o entregou. Ele também não vai nos poupar. Ele não vai poupar você de um tratamento que você precisa viver. Ele não vai poupar você de morrer em algumas áreas da vida. Tudo para que a essência, que é Cristo, seja restaurada dentro de você. Sabe, a maioria das orações que Jesus fez foram sim respondidas. Uma não foi, mas a maioria foi. E por quê? Por que foi? Porque ele orava em concordância com a vontade de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. A Bíblia diz, são palavras de Jesus: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirão o que quiserem e isso vos será concedido. Que em nome de Jesus, quem aí está com a sua Bíblia, física ou digital, se puder levantar, levante aí no seu lugar e diga: Senhor, que as tuas palavras estejam em mim. Que as tuas palavras estejam em mim. E assim eu vou pedir tudo o que quiser, porque eu estarei alinhada com a tua palavra. E me será concedida, é o que a palavra garante. São palavras do próprio Senhor. Ainda Provérbios 16, o verso 2 está escrito: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Coração, espírito, essência, coisas que o homem natural não pode ver, a sua pastora pode não ver. Eu estou aqui do altar, ainda que tenha essa visão panorâmica, não posso ver, mas o Senhor sonda e conhece e quer te levar de volta à essência. Imagine, minha irmã, o poder que essa igreja, que você, mulher de Deus, vai experimentar quando você orar em conformidade com o céu. Sabe, quando nós estamos na essência, então nós vivemos nessa palavra, nós oramos e somos respondidas conforme a vontade soberana do Senhor para as nossas vidas. Tudo flui naturalmente, sabe? Como o pastor Márcio Valadão sempre diz, a árvore não tem que fazer esforço para dar fruto. Você não vê uma árvore por aí fazendo esse esforço: eu quero dar fruto. Não, é natural, o fruto vem. E assim também virá sobre a sua vida, em nome de Jesus. Sabe,
Salomão, ele fez um pedido interessante, lá em 1 Reis, no capítulo 3, a partir do verso 10. Salomão, 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 10, diz: o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, você sabe, sabedoria, né? Contextualizando algumas irmãs que não conhecem. O Senhor Deus disse: me faz um pedido. E Salomão disse: eu quero sabedoria. Eu não vou pedir bens, eu não vou pedir ouro, eu não vou pedir prata. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria para conduzir esse povo. E então o Senhor lhe responde: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte de seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu. Darei riquezas, darei fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Você viu lá no começo o pedido de uma mulher, o meu pedido, que trouxe desordem, caos, confusão, divisão. Mas aqui, porque Salomão começou bem, começou na essência, começou amando o Senhor, cheio de sabedoria, cheio de entendimento, de discernimento. Então o Senhor diz: porque você não pediu para si, pediu para o povo, para toda uma comunidade, eu darei o que você pediu e darei também o que você não pediu. Uau, minhas irmãs. Os discípulos certa vez pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E que seja esse o nosso pedido, que nós saiamos daqui esse dia inteiro mergulhadas na presença do Senhor, pedindo: Senhor, ensina-me a orar, ensina-me a te adorar da forma correta, a te oferecer um perfume que te agrade. Lembra lá quando nos profetas menores, Amós, Ageu, o Senhor está o tempo todo usando os seus profetas para dizer: parem com essas festas, parem com esse som, essa oferta, esse incenso que vocês me oferecem, isso é desagradável para mim. E às vezes exatamente está acontecendo através de nossas vidas, um som que Deus não quer ouvir, um perfume que não lhe é agradável. Mas em nome de Jesus, se levantam mulheres aqui que vão oferecer a Ele uma adoração que lhe agrada, um perfume que agrada a Ele, que é suave às suas narinas. O último texto que eu quero ler com vocês está em Mateus 20. Mateus 20, a partir do verso 25, fala assim: Jesus chamou seus discípulos e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser o servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Voltemos à essência, que ama, que é sincera, que adora em espírito e em verdade, que ora em conformidade com a palavra, que promove a comunhão, não a divisão, que não faz pedidos egoístas, que não pensa somente em si mesmo, em si mesma, mas que é como Jesus, que veio para servir, que veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Amém?
Eu pedi o Dani ali para preparar uma canção que também o Senhor falou comigo. Eu queria que você, ou sentada ou de pé, também cantasse comigo e nós pudéssemos terminar clamando assim: Teu fogo arde em mim e muda meu viver. Sou teu templo, teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo, o teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Eu sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios e os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Teu fogo
Santo queimando no seu coração, dizendo: filha, eu te chamo para um novo tempo. Eu te chamo para você exalar um bom perfume, ser uma fragrância que impacta toda a sociedade. Se você hoje deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, você nunca tomou essa decisão, você tem vindo à igreja, você vem aos cultos, você acha a palavra linda, a música linda, mas hoje o Senhor te chama ao comprometimento. Então esse é o seu momento. Saia do seu lugar, saia de onde você estiver e não se importe com o que vão dizer. Você estará tomando a decisão mais importante da sua vida. Saia do seu lugar e vem aqui à frente, vem aqui ao altar. Se você já tomou essa decisão algum dia, mas se desviou, está longe do Senhor, longe da comunhão, e hoje também o Espírito Santo queimou, e você diz: pai, eu quero voltar, eu volto, eu tomo essa decisão, eu volto para ti. Venha também, saia do seu lugar corajosamente, sem timidez. Mas venha dizendo: eu te quero, Senhor, eu te quero, eu volto para Cristo, eu volto para a essência. E você, mulher, que ouvindo as palavras que ouviu hoje, diz: eu não quero nenhuma mosca morta no meu coração, nenhuma mosca morta na minha essência, nenhuma mosca morta no meu perfume caro, preparado pelo melhor perfumista. Você que hoje quer se realinhar, outra vez se comprometer com o Senhor, voltar para Ele para viver também um novo tempo, também saia do seu lugar dizendo: Ana, hoje eu começo uma nova história com o Senhor. Ainda dá tempo. Você que hoje quer receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, quer se reconciliar com Ele. Talvez suas pernas estão pesadas, estão bambas, mas o seu coração está queimando. Não perca essa oportunidade. Tudo aqui foi preparado para esse momento, para que você tenha um encontro com Ele. As vozes podem dizer: hoje que vai